Bom, eu sou o Fábio, vou estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre essas questões, né? Muitos querendo saber sobre o que o novo guia PMBOK nos aguarda, né? É sempre, é sempre uma grande ansiedade aí que vem essa mudança de versão, provas, né? Para quem quer, eu vi que a Vanessa acabou de escrever, já passei no exame, né? Então ela está tranquila, né? Porque quando há mudança de exame, quando há mudança de guia PMBOK, vem a mudança do exame, né? Então muitos perguntam, quando que o exame vai mudar? Quando que essas alterações terão impacto? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? E para quem é certificado, para quem já é praticante, para quem já está atuando, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as mudanças, porque é importante estarmos atentos a essas mudanças, porque isso reflete bem quais vão ser as novidades no mercado. Então, uma das premissas do guia PMBOK é se manter atualizado para estar de acordo com o mercado. Se o guia PMBOK descolar do mercado, ele vai passar a ser desinteressante. Então, um grande trabalho que esse grupo de revisão do guia PMBOK faz é manter esse material atualizado para que ele continue servindo de referência para a gente. Né? Continue servindo de referência e continue sendo um material que seja de amplo uso e que nós possamos nos espelhar nele para nos tornarmos melhores profissionais e melhores praticantes. Muito bom, senhores. Então vamos. Eu sou o Fábio, né? Como eu falei. Então, por que o pessoal me chamou aqui para falar um pouquinho desse assunto? Porque hoje eu sou reconhecidamente um dos profissionais mais certificados pelo PMI na América Latina. Eu sou o único profissional da América Latina que tem 7 certificações do PMI. Então, se alguém quiser aí partir para as 8, é, eu pode vamos trabalhar porque eu acho que eu até vou falar um pouquinho no final desse webinar. Eu acho isso muito interessante, né? Essa questão de certificações é algo que hoje eu sou consultor, então isso ajuda bastante a ter conhecimentos para você se tornar um profissional melhor, né? Eu acho que certificação tem que vir junto da aplicação. Então, outra coisa que a gente vai ver que é bastante interessante hoje é o triângulo de talentos. Então, o que o triângulo de talentos o que o triângulo de talentos fala? Que você tem que ter esses 3 pés do banquinho, né? O que é um banquinho de 3 pés? Se você tirar um pé do banquinho, você não vai ser um bom profissional. Então vamos falar um pouquinho disso também. Eu vi alguém aqui falando, se o Pitorri souber essa dúvida, agradeço, né? Então eu vou falaria um pouco mais, né? Eu não ouvi a pergunta, mas vamos falando, tá bom? E hoje eu sou aqui no PMI São Paulo, eu estou em São Paulo, no PMI São Paulo eu apoio os cursos para certificação, né, os cursos de certificação preparatórios para certificação PMP. Então, estou muito dentro desse mercado, conheço bastante, tenho que conhecer bastante o PMBOK por essa função e pelos locais que eu atuo como professor também. Hoje eu sou professor da GV, professor da FIA, professor convidado da USP e de vários outros lugares. Então, para mim, esse é o instrumento de trabalho, o grande instrumento de trabalho. Ok? Então aí tem meu contato também, se alguém quiser entrar em contato comigo depois, pode ficar à vontade. Eu só costumo brincar que tem um SLA, né, de resposta, às vezes a gente não consegue responder tão rápido quanto a gente gostaria, né? Hoje no mundo do WhatsApp, a gente costuma ter algum excesso aí de mensagem chegando e algumas a gente não consegue responder tão rápido quanto gostaria. Então mandem mensagem sim, eu respondo, mas às vezes leva mais de um dia, 2 dias, mas eu vou responder, tá? Fiquem tranquilos. Senhores, então vamos ao nosso assunto, né? A nossa pauta, né? Qual será a pauta do nosso webinar? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a sexta versão do Guia PMBOK, eu vou falar sobre o Triângulo de Talentos, vou falar sobre o conjunto de certificações do PMI, que são 8 possibilidades hoje, né? Hoje temos uma vasta possibilidade. Eu lembro na época que eu tirei o PMP, era só uma possibilidade, e cada vez mais até é uma coisa interessante, né? Quanto mais possibilidades nós temos, mais em dúvida a gente fica. Então muitos me fazem perguntas, qual certificação eu tiro, qual que é interessante? Então eu vou falar um pouquinho de cada uma, e aí vocês vão entender melhor também para que cada uma serve, né? Para qual público cada uma se aplica. E no final eu vou trazer algumas dicas gerais, tá? Que eu gosto de falar só para a gente juntar esses 3 assuntos e chegar a uma conclusão, né? Para vocês saírem daqui com algum estímulo, com alguma vontade de fazer algo diferente. Então, esse fechamento para gente amarrar o assunto e sair com to-dos, né? Aliás, todo gerente de projeto gosta de deixar to-dos, né, no final de uma reunião. Então, eu não vou fazer diferente, né? Vocês sairão daqui com to-dos também. Pessoal, vamos lá.
Então, o PMBOK, o guia PMBOK, ele tem uma evolução natural. Né? Por que ele tem essa evolução natural? Qualquer ciência administrativa, qualquer processo, né, ele sofre uma evolução. Se o guia PMBOK não fosse revisado, das duas uma, ou ele estava desatualizado, ou esse assunto, né, não está sendo discutido. Então, faz total sentido que o guia PMBOK seja revisado de tempos em tempos, assim como a ISO 9000 é atualizada, qualquer padrão, qualquer guia de boas práticas é periodicamente revisado, porque aquilo faz total sentido você revisar, porque coisas novas podem entrar. Né? Por exemplo, hoje nós temos uma grande discussão em cima de métodos ágeis e métodos híbridos. Né? Então faz total sentido que essa discussão venha para dentro do guia PMBOK. Assim como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, isso realmente aconteceu. Né? Trouxemos isso foi trazido para dentro do guia PMBOK, por quê? Porque fazia sentido. Né? Hoje é algo que está sendo aplicado pelo mercado, é de ampla adoção, então vamos colocar isso no guia PMBOK e vamos fazer com que isso faça parte do corpo de conhecimento que o PMI publica. Tá? Eu gosto de explicar um pouquinho, né, como é que é esse processo de revisão, porque alguns não conhecem bem, e é legal conhecer até para mostrar o quão válido é esse processo, né, o quão importante é esse processo. Então, o primeiro passo, o PMI faz um estudo de mercado que chama RDS, que é Role Delineation Study, onde o PMI vê o que está acontecendo no mercado, e a partir dessa impressão do mercado, dessa visão do mercado, eles pegam alguns insights iniciais para a revisão desse material. Né? Tem um material publicado que realmente conta um pouquinho da função do gerente de projetos hoje em dia. E aí, junta-se um core team de 80 profissionais. Esses 80 profissionais são profissionais que vão participar do grupo, assim como o nome fala, né, o grupo-chave para a revisão do guia PMBOK. E esse grupo vai começar a verificar o que faz sentido ou não entrar no guia PMBOK. Por quê? Porque para entrar no guia tem que ser algo de ampla adoção, tem que ser algo que seja, né, de senso comum, que todo mundo acredite que é bom para a profissão. Se não preencher esses requisitos, não vai fazer parte. Né? Não vai fazer parte Não faz sentido fazer parte do guia PMBOK. Até porque o guia PMBOK ele é independente da área técnica. Ele não é um guia que atua somente numa vertical, ou, por exemplo, só para TI ou só para construção civil. Não, ele é ampla adoção. Então a ideia é que ele continue assim. Então, se tiver algum conteúdo que vai deixar, que não faz. Por exemplo, eu vou falar no Guia PMBOK sobre a 8666, Lei 8666, que é uma lei das licitações no Brasil. Faz sentido? Não, não faz, porque geograficamente é só Brasil e porque é um assunto muito específico de órgãos públicos. Então, nesse sentido, não faz, não deveria fazer parte do Guia PMBOK esse tema. E depois desses 80 profissionais terem redigido e terem concebido esse material inicial, esse material vai para a revisão do mercado. Né? Então, qualquer um de nós poderia acessar o draft e fazer comentários. Ou seja, nesse caso, né, nessa revisão do Guia PMBOK, 1000 pessoas fizeram comentários e questionaram alguma coisa, fizeram qualquer tipo de comentário sobre o que já estava no draft. Ok? E hoje, né, uma coisa interessante é que além do inglês, tem 11 línguas diferentes também o Guia PMBOK. Tá? E aí eu já tinha feito esse comentário um pouco antes, mas é sempre pertinente. O guia, né, as mudanças do guia ajudam a entender o que realmente está acontecendo no mercado. Tá? Isso é uma informação importante para todos nós, porque se nós não estivermos atualizados, hoje mais do que nunca, nós nos tornaremos obsoletos e isso vai dificultar enquadramento no mercado de trabalho, enquadramento como consultor ou qualquer outra coisa. Então é muito interessante que a gente fique atento para ver o que o mercado está falando sobre gestão de projetos. E o guia, a revisão do guia PMBOK é extremamente útil para isso. Tá bom? Eu sei que eu estou sendo redundante nisso, mas é bem legal isso. Por quê? Porque muitas pessoas me perguntam o que o mercado está pedindo, o que está acontecendo no mercado. Então, olhar o PMBOK já traz uma boa resposta sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. Timeline. Tá? Como é que é o timeline disso? Alguém já tinha me perguntado isso? Eu falei, olha, no webinar vai ter essa resposta. Então, qual que é a resposta? Setembro de 2017 é a data para publicação do guia em todos os idiomas. Tá? Então, eles vão publicar o guia agora em setembro e em todos os idiomas disponíveis. Tá? Essa é a promessa deles. Nos anos anteriores, em outras revisões que
que o PMI fez, eles não conseguiram colocar todas as revisões em todas as línguas, todas as traduções ao mesmo tempo no mercado. Então, talvez isso não aconteça. A gente tem ainda, existe algum risco de não acontecer, tá? Mas a promessa é que isso vai acontecer. Em primeiro trimestre de 2018, ainda sem data definida, tá? Não tem uma data, não tem um cronograma, né? Eles colocaram o primeiro trimestre como meta. Primeiro trimestre de 2018 vai ser a mudança da prova de certificação. Então, está até ali pequenininho, né? Você vai fazer a prova, considere 1º de janeiro essa transição. Tá? Então, faça a prova antes de 1º de janeiro, porque você pode ter alguma surpresa aí, se caso você venha agendar a prova depois de 1º de janeiro. Tá bom? Então, recomendação, faça esse ano ainda. Se você quiser fazer, com certeza, na versão atual, 2017 tem que ser sua meta para fazer a prova. Ok? Vamos lá. Então, quais são as principais mudanças? Né? Vamos entrar um pouquinho aqui, discutir as mudanças, ver quais foram as mudanças, e eu vou trazer também uma percepção minha sobre essas mudanças. Tá? Falar um pouquinho o que eu achei, o que eu não achei, e dizer as coisas que eu gostei, dizer também um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei. Capítulo 1 a 3. Eles foram reescritos. Basicamente, eles foram reescritos, e o que estava, né, houve uma fusão do capítulo 1 e 2, né, que é o overview do Guia PMBOK, o propósito do Guia PMBOK, o ambiente da gestão de projetos. Então, esses capítulos foram fundidos, eles se tornaram um só, e para dar lugar ao terceiro capítulo, que passou a ser o papel do gerente de projeto. E esse terceiro capítulo, está muito interessante porque ele está totalmente alinhado agora com o triângulo de talentos. Então ele faz ele aplica muito a questão do triângulo de talentos para explicar um pouco o papel do gerente de projeto, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então essas foram as mudanças nos 3 primeiros capítulos do Guia PMBOK, que costuma ser a grande introdução ao tema, costuma ser que não são os capítulos que envolvem as áreas de conhecimento. A partir do capítulo 4 em diante, são os capítulos que envolvem as áreas de conhecimento, que vão tratar as ferramentas e processos de gestão de projetos. Ok? Então, pessoal, se forem tendo perguntas, tem um formulário, né, na tela, que é o Q&A. Então, perguntas, coloquem lá e a gente vai fazer uma pausa depois de cada tópico para tentar responder algumas perguntas de vocês. E se nós não tivermos tempo, né, se nós não tivermos tempo aqui para responder todas, eles vão me passar as perguntas e eu vou ou gravar um vídeo, depende do volume de perguntas, ou eu gravo um vídeo respondendo, ou eu mando individualmente as respostas, né? A gente pode decidir depois como é que faz, como é que manda essas respostas, ok? Senhores, Rafael Viana já perguntou aqui, o terceiro capítulo então passa a ser o segundo. Eles trouxeram, né, os conteúdos dos 3 primeiros capítulos para os 2 primeiros, Rafael. Tá? Então eles agruparam os 3 capítulos que existiam, né, os 3 primeiros nos 2 primeiros, e o papel do gerente de projeto passou a ser o terceiro capítulo, falando bastante sobre o triângulo de talentos. Ok? Mudança de nome de áreas de conhecimento. Né? Essas áreas de conhecimento, o gerenciamento do tempo passou a chamar gerenciamento do cronograma, que no fundo faz mais sentido, porque gerenciamento do tempo, eu não sei quem conhece, mas fica aí uma recomendação, tem um livro do Christian Barbosa, que é o Tríade do Tempo. Né? Então, gestão do tempo parece que você está gerenciando ali a forma de utilizar o tempo. Então, gerenciamento do cronograma fica mais aplicável. Eu estou gerenciando o cronograma e não gerenciando o tempo. Faz muito mais sentido chamar dessa forma do que chamar de gerenciamento do tempo. Então, bem válida essa mudança. Gerenciamento de recursos humanos virou gerenciamento de recursos. Por quê? O que eles fizeram? Eles agruparam toda a gestão de recursos, seja materiais, seja pessoas, seja equipamentos, tudo que envolve gestão de recursos num capítulo só. Tá? De certa forma é legal, porque você tem um capítulo que vê recursos. Só que eu acredito que a questão de recursos humanos, né, perde um pouco essa importância quando a gente agrupa isso com parafuso, com equipamentos, com trator, com outras coisas mais. Então, eu gostava muito de ter recursos humanos como uma área de conhecimento única, porque isso tinha uma relevância, pelo menos eu vejo como uma relevância maior. Quando se agrupa isso com outras coisas, pode ser que não faça sentido, ou pode ser que o tratamento que vai ser dado é o mesmo, né? E a gente tem falado tanto sobre pessoas, a importância das pessoas no projeto. Então, isso eu queria, né, que isso continuasse com a relevância que está sendo discutido.
Então, gestão de pessoas tem que continuar com a relevância, porque sabemos todos, né, todos que estão envolvidos com o projeto, sabemos a importância das pessoas para a entrega do projeto. Isso é uma das coisas mais indiscutíveis que existem hoje. Né? Então, mas vamos lá. Então, nós tínhamos no gerenciamento de tempo um processo de estimar recursos das atividades, que até ficava um pouco perdido ali, porque você falava, não, recursos, né? Às vezes não casava muito bem esse processo dentro do gerenciamento de tempo. E esse processo ele foi para a nova área de gerenciamento de recursos. Tá? Então, fica ali dentro de gerenciamento de recursos, e aí quando você precisa entender que recursos você precisa para uma atividade, você vai endereçar essa área de conhecimento para chegar a essa informação. Ok? Nenhuma área de conhecimento nova foi adicionada. Né? Isso tranquiliza muita gente, né? Porque eu lembro da última mudança, né? Quando adicionaram gerenciamento de partes interessadas, foi, né? Todo mundo ficou muito preocupado, falou: nossa, mudança gigantesca. Quando na verdade teve um pouco de reorganização, né? Foi mais uma reorganização do que uma mudança gigantesca. É lógico, a mudança foi mais para dar relevância que gerenciamento de partes interessadas tem que ter no projeto, mas acabou sendo também uma reorganização. Tá? Vocês vão ver que minha visão a respeito da mudança. Fernando, os processos continuam, tá? A gestão de pessoas não foi prejudicada no sentido dos processos serem retirados. Tá? Todos os processos de gestão de pessoas eles continuam lá. O que mudou um pouquinho foi só que a área não cuida mais só de gestão de pessoas, cuida de outros assuntos também. Mas os processos estão lá. Nenhum dos processos saiu, ok? Então, vamos lá. O que mais nós temos aqui de novidade? Né? Novos processos, né? Novos processos, temos novos processos, como toda mudança no guia, né? Então, quais são os novos processos que nós encontraremos nesse guia? Aí a Daniela colocou uma pergunta também. Como faremos, né, nivelamento ao Farrá, né? Ô Farrá, tudo bem? É. Eu estava até feliz que o Farrá não tinha chego ainda. Eu falei, opa, não vai ter polêmica, mas o Farrá chegou. Então agora a gente vai ter. Né? Então o Farrá, né, como vai fazer nivelamento de recursos sem recursos? Então, Farrá, os recursos estão lá. Né? Eles só estão sendo tratados especificamente nessa área. Né? Quando se fala em gestão do tempo, não tem mais aquele gerenciamento do tempo, a nova gerenciamento do cronograma. O processo foi movido e está lá em gerenciamento de recursos. Ok? Senhores, então, novos processos que foram adicionados. Gerenciar o conhecimento do projeto. Tá? Eu deixei aqui em inglês, porque eu não tenho ainda a informação oficial de como esses processos, como os nomes dos processos foram traduzidos. Tá? Apesar dessa versão já estar no forno, eu não tenho ainda essa informação, mas gerenciar o conhecimento do projeto. Né? Vai estar lá na área de conhecimento e integração, vai ter isso, e esse assunto está sendo dado mais ênfase nesse assunto. Né? Apesar de ter uma discussão que esse processo, né, não deveria ser específico de uma área de conhecimento, ele tem que estar em todo lugar, né? Nós temos lições aprendidas como entradas e saídas de muitos processos, né? Muito mais que antes. Então isso acaba ficando mais claro aí que nós devemos gerenciar o conhecimento do projeto e que nós devemos ter lições aprendidas sendo usadas em vários processos e sendo também geradas em vários processos. Então isso é importantíssimo. Tá? Implementar a resposta a risco. Então, é um novo processo aí que vai, obviamente, na área de conhecimento riscos. Tá? Então, a área de conhecimento riscos não serão mais 6 processos, serão 7 processos. E aí, Roger, vai sim em gerenciamento de riscos e ele vai estar lá para colocar em prática as respostas a risco. Tá? Então, ele vai cuidar desse assunto. E controlar recursos. Né? Controlar recursos também na área gerenciamento de recursos. Tá? Só para ter ali um processo de controle para essa área. Ok? Não sei se vocês lembram, mas gerenciamento de recursos humanos era uma das poucas áreas que não tinham processos no monitoramento e controle. Né? Eu até brincava com a minha esposa que é de RH, falava para ela, olha, tá vendo? Gerenciamento de RH é descontrolado, né? Não tem controle. Agora colocaram um processo lá de controle de recursos e essa área de conhecimento vai passar a ter um processo também de controle. Ok? Vamos lá, senhores. Indo mais adiante, né? Nomes de processos, alguns mudam, tá? Mudanças simples de nome de processo, para ficar mais coeso, né? Para seguir mais o padrão que o Guia PMBOK tem adotado. Então, realizar a garantia da qualidade vira gerenciar a qualidade. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos vai virar planejar o gerenciamento dos recursos. Ou seja, viram
vira um plano mais amplo, que não é só de recursos humanos e recursos, também outros tipos de recursos, materiais, ferramentas e assim por diante. Controlar as comunicações vira monitorar as comunicações, né? Indo no sentido de tomar cuidado com o significado da palavra monitorar e controlar, porque monitorar significa você observar o que está acontecendo. Controlar significa você agir se tiver algum equívoco ou se tiver algum desvio, ok? Controlar riscos vira monitorar riscos. Planejar o gerenciamento das partes interessadas vira planejar o engajamento das partes interessadas. Controlar o gerenciamento das partes interessadas vira monitorar o engajamento das partes interessadas. E aí, senhores, eu estou vendo aqui no chat, né, que o Farrah virou meu respondedor oficial aí das questões. Valeu, Farrah, tem bastante questão. Agradeço bastante as respostas e a colaboração aí com o pessoal. Senhores, principais mudanças, né? Uma coisa que é bem interessante, que há tempos vem sendo discutido, já tinha sido falado, mas nessa mudança do guia veio com bastante ênfase, é a visão estratégica, tá? Então, nós temos agora, né, nós temos um input, né, em vários processos, que são documentos de negócio. Né? Documentos de negócio, e eu até tenho um comentário aqui, Farrah é o mestre de sempre, né? Até fico lisonjeado aí, Farrah. Eu estar conduzindo e você está me ajudando hoje. Então, sensacional. Obrigado aí pelo apoio. Ô, Farrah, não precisa falar que é do Prince 2, né? Tudo bem que é, mas a gente pode deixar isso em segundo plano. Senhores, então, documento de negócio passa a ser entrado em vários processos, por quê? Porque a grande preocupação é o quê? Nós, né, muitas vezes, éramos vistos, né, como entregadores de produto. Né? Nós precisamos passar a sermos vistos como entregadores de benefício, né, que nós somos. Nós temos que entregar o benefício e não o produto. Então, entender o que o negócio espera, entender o benefício que está por trás disso é bem interessante. Por quê? Porque você precisa entender isso para tomar decisões melhores, decisões mais acertadas. Se eu não entender o benefício por trás daquilo, minha decisão vai ser pobre. Né? Minha tomada de decisão vai ser pobre por trás do escopo do produto, escopo do projeto. Então é muito importante nós entendermos, né, e eu acho essa mensagem do Guia PMBOK bem interessante, nós entendermos qual a estratégia e o porquê que aquele projeto está sendo feito. Né? Eu já vi em muitos lugares, o projeto tá bom, mas por que esse projeto está sendo feito? Não sei, é importante entregar o produto. Não, o importante é entregar o benefício lá no final. Então, essa visão que está sendo fortalecida nesse momento é bem legal. Né? É bem legal porque a gente precisa realmente chegar, né, nesses benefícios que o projeto precisa entregar, tá bom? Vamos aqui em frente. Algumas coisas, alguns aqui eu já passei, né? Papel do GP reescrito para alinhar com o Triângulo de Talentos. Então, isso é o capítulo 3 do Guia PMBOK que a gente falou um pouco lá atrás. Então, tem o Triângulo de Talentos, reescrevi o papel para ficar, né? O legal é ter uma coesão entre todos os materiais do Guia PMBOK. Então, todos os materiais do PMI, desculpa. Todos os materiais do PMI tem que ter coesão, então vamos alinhar todos com o Triângulo de Talentos. As estruturas organizacionais, né? Quem estudou essa parte do guia, né, tinha 3 estruturas, sendo que uma era aberta em alguns detalhes, mas era estrutura funcional, estrutura matricial e estrutura projetizada. Né? Agora nós temos algumas outras opções que nós encontramos no mercado, que é uma estrutura orgânica, multidivisional, virtual e híbrida. Né? Então, precisamos, né, nós temos agora, saindo um pouco daquela visão de 3 modelos, nós temos uma visão mais ampla e outros tipos de organização também. Então, isso vamos dizer assim, algo que foi agregado para se tornar mais compatível com o mercado, como eu falei lá atrás. Tá? Gerenciamento de RH foi modificado para gerenciamento de recursos, então é um pouco daquilo que eu falei, né, já bastante, né, de o que tem acontecido em relação a isso. Esse quarto assunto eu gosto bastante, tá? É algo que eu conheci algumas pessoas que já faziam antes, né? Já faziam antes, e o e eu começou a fazer parte do Guia PMBOK. Então, o que é? Registro de premissas. Né? Registro de premissas, né, é um documento onde você pode registrar todas as premissas que aparecem durante o planejamento, durante todas as etapas, durante todo o ciclo de vida do projeto. O que é isso? Né? Quando você está gerenciando um projeto, a gente vê muito, olha, premissa está lá no termo de abertura, depois está lá na especificação de escopo,
e, né, às vezes está no dicionário DAP, em alguns outros lugares, mas você não registra premissas durante o projeto todo. Então você tem premissas a todo momento. Quando eu vou fazer uma estimativa de duração, uma estimativa de recursos, qualquer estimativa que você faça no projeto, você tem uma premissa. Então é interessante que você registre todas essas premissas para você depois trabalhar riscos, para você trabalhar outros elementos do projeto. Então, se você tem um documento onde você está registrando todos esses itens que foram considerados verdades para fins de planejamento ou para qualquer outro fim, você precisa. É interessante que isso seja registrado para você entender o que você pensou naquele momento. Né? Então, é aquele tipo de situação. Toda vez que você vai perguntar para alguém alguma estimativa sobre uma atividade, o que ele responde? Ah, depende. Né? E a próxima pergunta, claro, vai ser: ah, depende do quê? Então, esse depende do quê vai ser respondido com uma série de fatores. E todos esses fatores acabam se tornando premissas, por quê? Porque eles são variáveis que vão afetar a duração de atividade ou o uso de recursos de uma atividade. Então, precisamos estar atento a isso. Então, o registro de premissas é algo bem interessante que foi adicionado e que está fazendo parte dessa próxima versão. A questão dos documentos de valor, né, documentos de negócio, que passaram a fazer parte aí intensamente desse novo guia, tá? Já falamos um pouquinho, gerenciar o conhecimento do projeto, tá? E junto disso vem um pouco registro de lições aprendidas. Né? Registro de lições aprendidas está vindo junto da questão do gerenciar o conhecimento do projeto. Então você tem ali um mecanismo, né, um processo e um mecanismo associado que vai garantir que você acumule todo esse aprendizado, né, colete esse aprendizado no decorrer do projeto e faça uso dele também em outros projetos ou até no mesmo projeto que você está vivenciando. Tá? A discussão do tailoring foi bastante ampliada, né, que é uma coisa que também eu vejo muita dúvida em relação a isso. Né? Muitas pessoas me perguntam: gerenciar bem um projeto é você gerenciar usando os 47 processos do guia? Então, não, né? A resposta é não. Por quê? Porque você tem que adaptar esses processos à sua realidade. Tá? O que seria você fazer o tailoring? Seria você pegar tudo isso que está no guia BMBOK e aplicar um pouquinho na sua realidade e como que seria a melhor aplicação na sua realidade. O que eu devo usar? Ah, eu devo usar gestão de risco? Não devo. Eu devo usar aquisições? Não devo. Eu devo usar uma análise quantitativa de riscos? Sim ou não? Né? Então, todas essas perguntas, né, a efetividade gerencial vem de você usar algo que te traga um custo-benefício adequado. Então, a ferramenta tem que te trazer um retorno. E aí, essa decisão, né, é uma decisão extremamente importante quando você vai gerenciar um projeto. E aí o Guia PMBOK traz algumas dicas de como fazer esse tailoring, né? Que é bem interessante. A versão 6 agora vai trazer um pouco mais de insights sobre como fazer essa adaptação, ok? E ele traz também uma novidade, né? Quando a gente fala de Earned Value, ele traz o gerenciamento do cronograma agregado, né? Para quem conhece bem Earned Value, ele tem uma falha aí, uma falha crítica, né? Que quando você termina um projeto, sempre o indicador de performance, né, de cronograma, vai acabar igual a 1. Então, isso era uma crítica antiga e o gerenciamento do cronograma agregado vem para resolver essa situação. Tá? Uma ferramenta interessante. Quem não tiver conhecimento, eu recomendo. E vem para resolver essa situação que estava acontecendo, essa crítica antiga do método, né, do Earned Value. Ok? A parte que tem sido mais comentada, a discussão, é a questão dos métodos ágeis. Né? Então, ele traz, né, ele englobou muita coisa dos métodos ágeis. Então, para trazer um bom exemplo, né, nós temos dentro do gerenciamento de cronograma, agora, né, gerenciamento de cronograma, nós temos Agile Release Planning. Olha que legal, uma ferramenta e técnica inspirado em métodos ágeis. Então, isso está sendo muito englobado, muito incorporado. Né? Então, não tem mais o que... até vi aqui um comentário agora, não é tendência, é realidade. Exatamente, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. Tá? E até tem que ter o tailoring também. Né? Muitas vezes nós temos que decidir qual que é o melhor método a ser aplicado. E ágil está no nosso cinto de utilidades, né? No nosso cinto de utilidades para ser pensado como ferramenta, ok? E traz a discussão de métodos híbridos também intensamente, né? Tem lá várias vezes, recorrentemente, discutindo métodos híbridos.
ou seja, você usar o waterfall, o ágil em conjunto, né? Eu até costumo falar, hoje em dia é muito difícil você ver um ou outro puro, né? Sempre vai ter um pouquinho de cada um, né? Eu já vi pessoas usando métodos ágeis com o Early Valley, eu já vi pessoas usando Waterfall com Product Vision Box ou outros itens que são muito usados em métodos ágeis. Então, isso é interessantíssimo, né? Eu acho que os dois métodos não estão aqui para brigar, né? Eu acho que os dois estão para agregar e nós podemos aprender com isso e fazer o melhor uso dos dois. Então, isso tem sido muito discutido no PMBOK e nós temos em cada capítulo um subtema que vai falar um pouquinho disso. Tá? Isso, se alguém for pegar o PMBOK 6 para dar uma lida, eu acho que isso é algo extremamente interessante de ser lido, junto com a questão, com a discussão de tailoring. Tá bom? Vamos lá. Senhores, aproveitar esse encerramento do primeiro tópico, e aí eu queria ver algumas perguntas que poderiam ser respondidas sobre esse tema de mudanças no guia PMBOK. Enquanto vocês vão colocando perguntas aqui no quadrinho de Q&A, tá? Eu vou fazer uma última constatação, que eu sei que é a grande preocupação de todos, né? Vou fazer, eu vi aqui o pessoal falando, vou fazer o CAPM, vou fazer o PMP. Eu, pessoalmente, né, eu não acredito que a mudança vai mudar o dia a dia de nós gerenciarmos o projeto. Ele agrega coisas, mas se você realmente aplica o que estava escrito no guia PMBOK, versão 5, no seu dia a dia, eu não vejo grandes dificuldades de você transitar para uma versão 6. Tá? Até porque, quais são as mudanças? Por exemplo, as mudanças refletem o que nós estamos fazendo muitas vezes, e não o contrário. Né? Por quê? Por exemplo, essa mudança eram 6 processos de gestão de riscos e se tornaram 7. Né? Implementar respostas a riscos. Nós sempre implementamos resposta a riscos. Né? Nós sempre colocamos em prática a resposta a riscos. Então, não tem novidade. Né? O processo implementar resposta a riscos só está deixando mais claro que isso tem que ser feito. Só está traduzindo o que está sendo feito no dia a dia para um processo adicional que se tornou esse 7º processo. Então, eu acho, né, na minha opinião, a preocupação não deve ser tão grande e nós, lógico, temos mudança, temos alterações. Quem se preparou para fazer na 5ª edição, melhor fazer na 5ª edição, mas todas essas mudanças são mudanças que refletem nosso modus operandi no dia a dia da gestão de projetos. Então, para quem é praticante, para quem usa, não vai achar, né? Provavelmente eram discussões que nós já tivemos em algum blog, em algum grupo do LinkedIn, em qualquer outro lugar, essas discussões devem ter aparecido em algum momento, tá bom? Então essa é a grande dica. Para quem vai fazer CAPM, o CAPM ele é muito mais focado, né? Ele é muito mais by the book. O PMP ele é um pouco mais situacional. Então, nas adaptações do PMP, vamos dizer assim, não sofrem tanto por serem questões situacionais. Agora, o CAPM sofre bem mais, por quê? Porque o CAPM, ele vai, como ele usa muito mais informações diretamente do PMBOK, como o nome do processo, entradas, saídas, então ele pode sim ser muito mais impactado com uma alteração como essa, tá bom? A Vanessa me lembrou aqui de uma coisa boa também. CAPM vai ser home office, né? Na verdade, não é home office, né? CAPM vai poder ser feita de casa. Né? Então, a partir de setembro também vai ter uma mudança, né, no provedor a pessoa que aplica as provas, né? Desculpa, o fornecedor de provas. E isso vai permitir com que você faça a prova de casa, né? Sob agendamento. Tá bom? Então, isso é uma mudança interessante aí no CAPM que está por vir. Tá? Senhores, mudar a chave, né? Depende do teu curso, tá? Teu curso é um curso, por exemplo, é um MBA, é um curso de formação de profissionais, né? Se for um curso de MBA, formação de profissionais, a gente pode mudar, vamos dizer assim, né? Mudar aos poucos, né? Acho que não precisa também. A gestão de projetos não mudou sua essência. Né? Mudou alguns detalhes, a gente pode talvez começar a fazer colocar algumas coisas para salientar o que está mudando no guia PMBOK, tá bom? Mas eu acho que a grande importância, né? A grande,
quem vai sofrer mais com isso é quem vai fazer a prova, né? Cursos preparatórios, por exemplo, precisam mudar assim que a nova versão sair, né? Então, saindo a nova versão em setembro, os cursos preparatórios, provavelmente vai ter algumas turmas recorrentes, ou algumas turmas finais, né? Turmas finais que vão acontecer ainda no fim desse ano, que vão ser com essa versão, porque a mudança da prova vai acontecer só no começo do ano que vem, mas a prova mudando no ano que vem, aí provavelmente quem oferece cursos preparatórios vai ter que se adequar, tá bom? Até porque, por exemplo, a gente falando de cursos que não são preparatórios, né? Muitas vezes nós buscamos ter, né, uma visão múltipla, né? Então a gente não fala só do PMBOK, né? A gente fala de várias linhas, né, de gestão de projetos. Então isso pode né, englobar essa visão das mudanças aí aos poucos, né, até para não ser, né, não mudar. Alguns cursos eles começam, né, por exemplo, tem alguns alunos que começaram desde o início do ano o MBA. Eu vou dar uma matéria agora, essa matéria talvez, né, precise até estar de acordo com o que já foi falado para não trazer um impacto grande aí para esses alunos que já estão fazendo o curso, né. Normalmente eu coloco no final alguns slides falando das mudanças, mas é legal que eles mantenham um protocolo aí no decorrer do curso, ok? Teve algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tem mais CP, senhores. Ana Calife, bem-vinda, né? Ana Calife é colega aqui do PMI São Paulo. Colocou aqui uma observação importante. A Ana Calife cuida dos REPs, né? E segundo a Ana Calife, a mudança, né, vai ser obrigatória a partir de janeiro para os REPs. Senhores, vamos lá. Então, eu vou começar aqui o próximo assunto. Tá? Podem continuar mandando as questões. Tá? A gente vai falando, vamos interagindo. Tá? Acho que está dando para acompanhar as questões conforme eu vou falando, né? Ok? Senhores, triângulo de talentos. Tá? Triângulo de talentos. Veio uma pergunta aqui Deixa eu só voltar aqui na pergunta dela, porque ainda está no assunto passado. Vou fazer a primeira CAPM, pois não tenho experiência em projetos. E a sexta edição faz essa diferenciação na área, gerenciar recursos, contas técnicas. Olha, perdi o nome dela aqui. Núbia. Núbia, você não vai ter diferenciação, porque os processos de gestão, né, de RH, gestão de pessoas, estão lá dentro. O que foi incorporado é que a área vai fazer também a gestão de outros recursos. Então, essa gestão de outros recursos, você vai trazer alguns conhecimentos que já estavam na área de conhecimento e gerenciamento do tempo, né, que é estimar os recursos, vai para dentro dessa nova área gerenciar os recursos, e aí você vai acabar englobando o conhecimento que existia dentro dessa nova área. Então, existem mudanças? Existe. Mas tudo que estava sendo feito está lá, gerenciamento de pessoas está lá, o que era de gerenciamento de recursos vai para lá e tudo vai acabar se englobando nessa nova área, tá bom? Então, só prestar atenção, por exemplo, no planejamento, ao invés de você planejar o gerenciamento dos recursos humanos, você vai planejar o gerenciamento de recursos em geral, ok? Então, não existe assim mudanças substanciais da forma que o projeto é gerenciado. O que você estudou continua válido. O que mudou foi um pouco a organização de como as coisas estavam separadas por área de conhecimento. Ok? Senhores, vamos para o nosso próximo assunto, né? Voltando aqui, triângulo de talentos. O que é o triângulo de talentos? O PMI decidiu separar em três verticais, né? Três grandes verticais, quais são os conhecimentos importantes para o gestor de projeto. Então, essas três verticais ficaram conhecidas como liderança, gestão estratégica de negócio e gestão técnica do projeto, né? Gestão técnica do projeto de fato. O que é a gestão técnica do projeto? Gestão técnica do projeto são questões técnicas relacionadas ao conhecimento de gestão de projetos. Liderança são os conhecidos como soft skills, né? Então, nós temos aqui os soft skills, então, o conjunto de competências comportamentais que nós precisamos ter para gerenciar projetos, que hoje sabemos o quão isso é importante.
E nós temos a gestão estratégica e a gestão do negócio, né? Falamos um pouquinho agora há pouco da questão dos documentos, como o business case, conhecer a estratégia da empresa, que isso está sendo comentado pelo Guia PMBOK na nova edição, na sexta edição. Então, isso é importantíssimo e faz parte do triângulo de talentos. Vamos ver um pouquinho o que tem em cada uma dessas verticais. Tá? Gerenciamento estratégico de negócios. Nós temos o que aí dentro? Nós temos a gestão de benefícios, perspicácia nos negócios, modelos de negócio e estrutura, análise competitiva, relacionamento e satisfação do cliente, conhecimento do segmento empresarial. Eu acho isso bem legal, né? Que é um pouco a questão do conhecimento contextual, você conhecer o meio que você está inserido, conhecer o que está acontecendo, conhecer um pouco, né, do ambiente de trabalho também, tá? Conformidade legal e regulatória, consciência das condições de mercado, função operacional, então as funções operacionais aí gerais da empresa, planejamento estratégico, análise e alinhamento. Então, o gerenciamento estratégico e negócios é você conhecer um pouco da empresa, né? Você conhecer um pouco aqui do como a empresa funciona, né? Como a empresa opera e o ambiente estratégico, né? O que a empresa precisa se preocupar para perpetuar nos negócios, tá? Esses dias até estava num curso dando aula num curso de MBA, e nesse curso de MBA de gestão de projetos tinha disciplinas que eram voltadas para a gestão estratégica da empresa. Um aluno me falou, poxa, mas eu não sei por que eu preciso aprender gestão estratégica de uma empresa se eu vou gerenciar projeto, né? Por que é importante para mim? Eu acho que essa matéria não deveria existir. E eu conversei com ele e falei, olha, se você não entender o que tem por trás de um projeto, o que está acontecendo por trás de um projeto, como a organização opera, como que o negócio funciona, quais são as políticas da empresa. Teve até um cruz credo aqui no comentário, mas é verdade. Então, nós precisamos entender a empresa, nós precisamos entender vários aspectos corporativos para gerenciar melhor um projeto. Então, é por isso que existe esse tripé aí da banqueta, né? O banquinho de três pernas tem esse lado aí do tripé, porque se eu não conhecer a empresa, eu não vou gerenciar bem o projeto. Né? A conclusão do PMI é essa. Se eu estou numa empresa e não conheço como ela funciona, como ela opera, como que o negócio dela eu não vou conseguir gerenciar bem projetos dentro dessa organização. E aí o segundo lado, aí, segundo vértice, liderança, que né, é um dos aspectos aí que tem sido mais comentados também. Né? Se nós não tivermos habilidades comportamentais, nós não conseguiremos gerenciar bem um projeto. E uma das grandes dificuldades nesse sentido, que eu gosto muito de comentar, aprendi com Paul Dinsmore, né? É a seguinte questão. Você sai, né, de uma função técnica normalmente, vai para uma função de gestão de projetos. E quando você era gestor técnico, você muitas vezes não precisava, né, estressar tanto seus soft skills. E você, quando você passa a ter uma função de gestão, né, de gestão de projetos, você passa a estressar muito esses seus soft skills. Então você precisa sim dominar esses soft skills. E às vezes é uma das áreas mais difíceis para um gestor de projeto recém-colocado, recém-possado, né, nessa posição, conseguir trafegar. Porque às vezes não era algo que acontecia muito no passado dele. Tá? Então nós temos aqui brainstorming, que são coaching e mentoria, nós temos gestão de conflitos, até porque gestão de conflito não acontece num projeto, né? Quase nada, né? É uma coisa bem difícil de acontecer. Inteligência emocional, influência, né? Influenciar as pessoas, muito importante para o gestor de projeto. Habilidades interpessoais, compreensão, negociação, ultra importante também, resolução de problemas, composição de equipe. Então, todos esses pontos, né, de soft skills, é legal até conhecer o que o PMI fala que são soft skills importantes para o gestor de projeto, porque nós podemos usar isso como um catálogo para avaliar nossas competências. Tá? Nós podemos usar isso como, olha, eu preciso fazer uma autoavaliação. Então, eu posso olhar esses temas e saber como é que eu sou em relação a esses temas. Isso me ajudaria a me autoavaliar. Ok? Então, em termos soft skills são esses. E, por fim, as habilidades técnicas, né? Olha qual que é a primeira das habilidades técnicas. Práticas ágeis, né? Já está ali no primeiro da lista. Então, isso já é reconhecido como algo que tem que ser dominado e tem que fazer parte do nosso repertório. Né? Eu gosto muito dessa palavra repertório, porque representa bem o que a gente tem que conquistar na nossa área. Nossa área não é algo simples, né? Nós temos que entender de finanças, temos que entender de gestão de pessoas, temos que entender de produto, as questões técnicas de produto muitas vezes,
nós temos que entender questões de riscos e por aí vai. Então, nós temos uma complexidade grande de conhecimentos. Então, nós adquirimos um vasto repertório e práticas ágeis hoje faz parte desse repertório também. Então, eu tenho coleta e modelagem de dados, gerenciamento do valor agregado, né, que a gente até falou que hoje também está entrando no gerenciamento do valor agregado o gerenciamento de cronograma agregado. Né? Então, vale a pena conhecer essa técnica aí que está no novo guia PMBOK, tá bom? Governança, tá? Governança, importantíssimo, né? Tema relevante para quem quer gerenciar projetos e principalmente para quem quer evoluir nessa carreira e ser um gestor de PMO ou gestor de portfólio. Gerenciamento do ciclo de vida do projeto, gerenciamento de performance, e aí pode ser tanto de projeto, programa e portfólio, gestão de requisitos e viabilidade, gerenciamento dos riscos, como tratado aqui independentemente, gerenciamento do cronograma, tempo, orçamento e estimativa de custos. Então, esses são os temas aqui inseridos dentro de habilidades técnicas. E para quem acabou de tirar o PMP, né, como eu vi aqui já nas discussões que nós temos aqui no nosso chat, fique atento a isso, porque para você conseguir PDUs hoje, são agrupados nessas áreas, tá? Então, todo mundo hoje, para renovar a certificação, é preciso agrupar seus PDUs nessas áreas. Tá? Por um lado, é bom que você acaba tendo, por exemplo, de soft skills, né, de liderança, é bastante vasto, né, as possibilidades, né? Mas você, para renovar a sua certificação, tem que ter um mínimo de PDUs aí em cada uma das verticais do novo triângulo de talentos. Ok? Senhores, vamos lá. Então vamos para a terceira parte do nosso webinar. Certificações do PMI. Né? Entendendo as 8 opções que nós temos hoje. Então eu fiz aqui um infográfico, né? Infográfico não, né? Seria mais ou menos, não vou chamar de infográfico porque eu estou sendo muito otimista, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho, né, de como que funcionam essas certificações e um roadmap aí para a escolha da sua certificação. Tem experiência? Né? Então, se eu não tenho experiência, a escolha correta seria o CAPM. Tá? Então, opa, desculpa, eu troquei aqui os faróizinhos, né? Ah, não, tem experiência não, CAPM. Tá certo, os faróizinhos. Então, se eu não tenho experiência, minha certificação é CAPM. Né? CAPM, se você faz um curso e tem algumas horas de estudo, você pode tirar o CAPM, ok? Então, isso resolveria. Se você tem experiência, a experiência que é pedida por um PMP, aí vem a seguinte pergunta: a experiência é em liderança de projetos? Tá? Por quê? Porque o PMI pede que a experiência seja em liderança de projetos, tá bom? Então precisamos ter tido experiência em gestão de pessoas dentro de projetos para você se candidatar a um PMP. Opa, tem experiência em liderança de projetos? Faça o PMP. Não tem experiência em liderança de projetos, mas tem experiência de projetos? O que nós temos como opção? Ah, eu tenho experiência em métodos ágeis. Legal, então eu posso fazer o PMI-ACP. Ou eu tenho experiência em áreas específicas, né? Tem algumas empresas mais fora do Brasil do que aqui. Aqui acontece algumas vezes, mas eu costumo ver isso muito fora do Brasil, que tem profissionais específicos para determinadas necessidades, como o profissional de planejamento, né, o planejador do projeto, tá? Ou então um profissional especialista em riscos do projeto. Isso poderia caracterizar a necessidade de tirar uma certificação específica. E mais comum aqui no Brasil seria o analista de negócio, que aí poderia ter uma certificação de análise de negócio, e a certificação de análise de negócio demonstrar que esse profissional tem competência e conhecimento nesse tema, tá bom? Após, né, ter uma PMP, né, após, ou não necessariamente tendo uma PMP, tá? Não é obrigatório para uma certificação de programas ou certificação de portfólio ter a certificação PMP. Mas, se você tem ela, ajuda, né, a conseguir um waiver, né, uma redução aí da necessidade para você se candidatar, tá bom? Se você tem experiência em portfólios ou programas, você pode aí pensar no PGMP ou no PFMP, que serão certificações especialistas nessas duas funções, tá? Especialista em gestão de programas, especialista em gestão de portfólios, ok? E aí muitas pessoas me perguntam, né? Poxa, mas tá bom, são 8, né? E você tem 7. Qual que você não tem hoje? Eu não tenho a de análise de negócio porque não é minha, eu não tive experiência nisso, não é minha praia, então a certificação de análise de negócio é a única que eu não possuo aqui.
Vamos ver um pouquinho cada uma delas. Eu peguei aqui um material, tá? Depois eu vou enviar para vocês, vou deixar disponível para vocês esses slides. Então eu fiz alguns slides explicando um pouquinho sobre como que é cada uma delas, né? Qual que é os pontos importantes aí de cada uma delas, tá bom? Núbia, eu tenho CAPM sim, tá bom? Foi. Até o pessoal me pergunta, poxa, mas por que você tirou o CAPM depois de tirar outras, né? Porque num determinado momento me convidaram para formar uma equipe de para criar um curso preparatório CAPM. Então eu quis fazer a prova para conhecer e para até porque na época não tinham muitos CAPMs e eu não tinha com quem conversar. Então eu fiz a certificação CAPM exatamente para ter essa visão de como é que era a prova. Ok? Vamos lá. Então, o CAPM, a grande importância dela é para pessoas interessadas em ingressar na área. Tá? Então está aqui. Quem quer ingressar na área, eu tenho vários cases de sucesso. Né? Tem alguns cases de sucesso. O presidente do PMI Rio de Janeiro é um deles. Né? O Carlos Augusto, ele fez a certificação CAPM há um bom tempo atrás, ingressou no mercado e hoje está se tornando uma referência. Aí hoje já tem o PMP, tem livros escritos. Inclusive, ele escreveu um livro preparatório para a certificação CAPM. Então, acaba sendo uma forma interessante de você mostrar que tem competências. Tá bom? PMP, né? O grande mote aqui é a validade global, né? Né, de fato, né, eu já vejo alguns momentos em que PMP acaba se tornando um pré-req. Né? PMP, não, agora PMP é um pré-req, não mais é uma certificação, vamos dizer assim, desejada. Né? Já vi vários casos, várias empresas contratando que já colocam o PMP como pré-req. Tá? Então, o PMP, como é mais conhecido, eu vou para a próxima. PMI-SP. PMI-SP fala de scheduling, planejamento, né, de criar um cronograma, planejar um projeto e funções que colaboram nesse processo. Tá bom? Então, tem muito essa função de planejador de projeto, é uma função extremamente utilizada, né, por grandes projetos, né, onde você delega essa função e e isso passa a ser algo, né, passa a ser uma certificação interessante para determinadas pessoas que têm essa função específica. Sem liderança de pessoas, mas com esse papel de planejar projeto, tá bom? Então, e a mesma coisa do RMP. RMP passa a ser também um pouco uma certificação especialista de quem gerencia riscos do projeto. Então, tem aquela vertical de riscos, eu gerencio riscos do projeto, então, para mim é interessante ter uma certificação PMI-RMP, porque eu vou, né, demonstrar competência, de novo, né, tudo que uma certificação demonstra, tá bom? RMP tem realmente poucos, Alisson, não são muitos não, tá? Mas cresceu mais que SP, por incrível que pareça. Muitas pessoas me perguntam, o que eu faço, RMP ou SP? Eu costumo dar a seguinte recomendação, olha, eu gosto muito da SP porque cronograma você usa em todos os projetos. Né? Cronograma, planejamento, né? Você usa em todos os projetos. Agora, riscos, você usa em todos os projetos também, mas às vezes não numa profundidade tão grande. Então, às vezes, vamos dizer assim, é como você dar um tiro de canhão no mosquitinho, o RMP. A RMP seria bem interessante para casos onde você vai usar plenamente aquele conhecimento mesmo. Tá? Você vai ter uma oportunidade de usar aquilo amplamente. Tá? Rogers, é uma pergunta, Rogers, se difere da ISO 31000? Depois você me fala se é uma pergunta. Boa, é uma pergunta. Não, Roger, tem bastante correlação, tá? ISO 31000 e RNP estão bem próximos, não tem muita diferença não, tá bom? Os métodos são bem parecidos e as etapas são parecidas, então, para quem conhece RNP, para quem conhece ISO 31000, ajuda bastante no processo da RNP, tá bom? O que vai dificultar para você tirar uma RNP é que a RNP não vai tratar só das questões do processo da gestão de riscos. A RNP vai tratar também a gestão de riscos no ambiente de projetos. Então, ela vai englobar comunicação, vai englobar earned value, vai englobar todos os assuntos que também caem no PMP. Então, não esperem que nessas provas de certificação especialista caia somente aquela área de conhecimento, porque não vai cair só aquela área de conhecimento. Né? Vai cair todo o espectro do guia PMBOK, só que dando uma ênfase maior no tema específico da certificação especialista. Ok?
Vamos lá. Opa, desculpa, acabei pulando. O ACP é para profissionais que atuam com técnicas ágeis de projetos. Tá? O que eu acho bastante interessante do ACP em relação às outras certificações ágeis do mercado? Ela é uma certificação que engloba vários assuntos. Tá bom? Então, ela não é uma certificação que fala só de Scrum, ou que fala só de Kanban, ou que fala só de. Bom, ela vai englobar tudo isso e vai cobrar tudo isso na prova de certificação. Isso que eu acho bastante interessante numa PMI-ACP. Ela traz todos os temas e cobra todos os temas em conjunto. O PPA, EDOIL não temos ainda prova em português. Tá? Mil desculpas, mas nessas certificações o que você vai achar em português é PMP e CAPM. Bom, as outras não estão disponíveis em português. Ok? Carlos, quanto tempo você precisa para. Carlos, a dificuldade aqui é quanto você tem de bagagem também. Né? É difícil você estimar assim, olha, eu vou te falar, bala de prata, quanto tempo você gasta e a certeza. A gente tem que considerar algumas coisas para ver o quanto você precisa estudar. Primeiro, qual repertório você já tem, né? O quanto você já conhece de gestão de projetos. Segundo, tem um pouquinho da questão da sua facilidade de aprendizado. Né? Então, a sua facilidade de aprendizado vai impactar também no quanto você vai precisar de tempo para aprender. Tá bom? Mas o que nós costumamos falar no preparatório é o seguinte: o preparatório normalmente o do PMI São Paulo, são 56 horas de aula. Então, nós pedimos para os alunos pensarem aí em torno de 150 horas adicionais de estudo fora da sala de aula para conseguir fazer bem a prova. Tá bom? É, vamos lá. Então, de analista de negócio, né, que acaba sendo uma novidade também, tá? E certificação para profissionais que querem aí demonstrar conhecimento nessa área também. Daniela, sim. Respondo sim para a tua pergunta se a PM nos Estados Unidos ela pegou realmente, vamos dizer assim, pegou corpo. Então, tem sido muito válida para pessoas que trabalham, integram equipes de projetos. Tá bom? Uh, Luiz, não necessariamente, tá? Isso acaba entrando no mundo específico. Tem uma associação que trabalha com esse tema mais fortemente, tá? Seria a Associação Americana de Engenharia de Custos, né? A ACE. Tá? Recomendo procurar que é bem interessante e CAPEX eles tratam mais, tá bom? Vanessa, a Europa costuma valorizar um pouco mais as normas inglesas, né? São as da Axelos, então Prince2, mas também tem alguma representatividade do PMP, tá bom? Vamos lá, então vamos em frente aqui. PFMP, né? Eu sou suspeito para falar, eu adoro, né? Mari, todas precisam acumular PDUs. Tá? Todas elas precisam. Qualquer certificação você precisa acumular PDUs. Mas o bom é que se você tem mais que uma, você muitas vezes consegue usar os PDUs simultaneamente para duas delas. Ok? PFMP, quais são as dificuldades tanto da PFMP como do PGMP? Ambas são difíceis de você demonstrar a experiência para tirar elas. Então, precisa de muita experiência, precisa de muita. Por exemplo, ele pede aqui 4 anos e 6.000 horas de experiência com gestão de portfólio e 8 anos de experiência profissional. Então, essas duas certificações, tanto a PFMP como a PGMP, pede muito mais experiência do que as outras, tá? Apesar de ser uma área que, na minha opinião, está bastante ligada ao futuro, porque um grande número das dificuldades da gestão de projetos vem da questão da má gestão de portfólio. Né? A má escolha do projeto, o para e começa de projetos, né? Temos uma série de coisas que acontecem devido à má gestão de portfólio. Então, eu acredito bastante que se a gestão de portfólio for bem feita, a qualidade dos projetos vai crescer muito, tá bom? Opa, eu passei PGMP, desculpa, eu passei. Então é a mesma dificuldade. Você precisa de 4 anos ou 6.000 horas, 4 anos e 6.000 horas de gestão de projetos e 4 anos e 6.000 horas de gestão de programa. Então é muito grande a experiência que precisa e isso dificulta um pouco a obtenção dessa certificação. Tá? A CAPM tem validade, pessoal. Eu vi aqui uma pergunta.
você precisa, ela é válida por 5 anos e só é renovável com prova. Então, você só renova ela com uma prova e ela não pode ser renovada com PDU. Bom, só perguntas? Alguém tem alguma pergunta? A Priscila falou corretamente. Priscila, CAPM realmente é a ideia que você evolua para o PMP. E Carlos, vamos falar. Tem lá meu e-mail nos slides. Fique à vontade para mandar o e-mail. A gente consegue conversar aqui sobre voluntariado e falar mais sobre outros assuntos também. Pessoal, para fechar, eu queria, né? Falei para vocês, temos aqui a ideia é falar um pouquinho, trazer uma mensagem final, tá? Eu gosto de trazer uma mensagem final que é de evolução profissional. Aí vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Baseado nisso que eu trouxe, né? Tá, e daí? Nós temos novo guia PMBOK, nós temos triângulo de talentos, nós temos certificações, e o que que eu faço com isso, tá? Para crescer na carreira, né? Eu acho que nós, crescendo como repertório, crescendo como carreira, a gente vai conseguir, nós conseguiremos nos tornar bons profissionais e aí sim a gente vai ter a gente vai atingir uma autorrealização, que é uma autorrealização de trabalhar bem, ser feliz com o que faz, ter um conhecimento diferenciado. Então, eu acho que tudo isso junto vai levar a gente para um patamar aí diferente e com isso vem uma autorrealização, tá? E é isso que eu proponho para vocês, tá? Não é autoajuda, não é bala de prata, mas eu acho que a gente tem que usar isso com uma finalidade boa, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Né? Todos nós temos uma série de competências, né? Todos nós temos uma série de competências que eu chamo aqui de eu 1.0, que é esse elemento aqui do meu quadrinho, né? E tem o eu ideal, né? O que é o eu ideal? É onde eu gostaria de estar, né? Poxa, quem eu quero ser daqui a um tempo? O que eu gostaria de saber? O que eu gostaria de nominar? O que eu gostaria de saber, né? E o legal é que eu ideal é uma correlação direta com o quê? Com o triângulo de talentos que nós vimos, né? O triângulo de talentos tem lá uma lista de competências e se eu escolher daquela lista de competências, a Vanessa está vendo só uma tela verde, né? Desculpa, só a seta. Tem alguém mais vendo só seta ou não? Vanessa, tenta dar uma encarregada que pode ser algum problema aí, né? Mas estamos de olho aqui. Bom, então o eu ideal seria essa visão, puxa, o que que eu preciso ter para me tornar, né, para ser um profissional bem aceito pelo mercado, para ter uma carreira boa, para conseguir lidar bem com meus projetos, para conseguir não sofrer, né? Então, você sabendo, né, essas duas informações, você vai ter gaps, e aí você coloca em prática ações para se tornar eu 2.0, né? Por que que eu não coloquei eu ideal aqui no final? Porque não necessariamente você consegue também atingir o eu ideal, né, numa primeira rodada. Então, vamos aos poucos, né? E aí, uma pergunta interessante. O que é o eu ideal, né? O eu ideal seria, né, uma coisa que todo mundo costuma querer pegar como eu ideal, é um exemplo, né? Mas não façam isso, é um grande erro, tá? Porque muitas vezes você se espelha em alguém, quer ser alguém, mas isso acaba sendo mais sofrível do que realmente uma facilitação nesse processo. Então, pense aonde você quer estar, né? O que seria bom para você? E não o que está sendo bom para outra pessoa, né? Não viva o sonho de outra pessoa, seja o seu próprio sonho, tenha um sonho e pense o que seria, né, você daqui a alguns anos onde você quer estar, né? O planejamento estratégico, e aí até coloquei no próximo slide, né, um pouquinho desses gaps, vem lá do planejamento estratégico, né? Uma ferramenta de SWOT é muito bom, né? Você sabe ali o que você tem de força, fraqueza, quais são as oportunidades e ameaças. E aí você vai conseguir identificar onde você precisa trabalhar. Ah, eu sou ruim em negociação. Ah, eu sou ruim em gestão de conflitos. Ah, eu sou ruim em earned value. Então eu começo a trabalhar esses pontos e, e com isso eu consigo ter alguma diferença, né? E aí, o que eu estou falando aqui, né? O que é essa brincadeira do Tinder, né? Que é que eu acho bem legal assim quando a gente fala de se encaixar em um lugar, né? Eu vejo que as pessoas, né? E aí vocês podem me trazer seus testemunhos, né? As pessoas que têm mais felicidade na carreira, as pessoas que têm mais ascensão na carreira, as pessoas que crescem mais rapidamente, são pessoas que conseguem se encaixar num lugar onde ela consegue desenvolver mais facilmente as competências. Então, se você tiver um bom autoconhecimento, se você conseguir se conhecer bem, o que você pode conquistar com isso, né? Você pode saber onde você se encaixa melhor.
E provavelmente, se você se encaixar num lugar onde vai fluir melhor, você vai também conseguir resultados melhores. Então, essa brincadeira do Tinder é um pouco disso, né? O que que dá match e o que que não dá match para você em termos das suas competências? Então, encontre um lugar onde você se encaixa. Muitas vezes é muito sofrível você querer ser algo que você não consegue ser. A gente, eu acho que vocês podem até lembrar de algumas pessoas assim que trabalham com vocês. Tentar ser algo que você não é sofrível. Tentar ser algo que você não consegue trafegar bem é horrível. Né? Eu, quando era jovem, tentei jogar futebol, foi terrível. Né? Só quando eu comecei, aliás, né, falando ainda do futebol, né, a única coisa que eu tenho de futebol é parecer com o Marcos, goleiro do Palmeiras. O resto não tem mais nada, né? Então, é só isso que ficou para mim. Aliás, já dei até autógrafo baseado nisso, né? Autógrafo do Marcos já distribuí por aí na Paulista, mas tudo bem, isso é outra história. Mas, pessoal, se você consegue, se você está trabalhando com algo que você consegue, você tem competências para aquilo e aquilo flui, é sensacional. Né? Se você está fazendo algo que aquilo não se encaixa para você, é horrível, né? É terrível. Porque você vai ficar tentando, tentando, tentando e aquilo vai fazer com que você sofra várias vezes e sofra cada vez mais, né? Mas um outro insight interessante, quando a gente fala do triângulo de talentos, tá? O que que acontece? Ó, eu vejo muitas pessoas fortalecendo muito apenas um lado do triângulo. Né? O que que acontece se você fortalece apenas um lado do triângulo? Você fica desproporcional. Ah, vou fortalecer somente minha visão de soft skills e não fortaleço mais nada. O que que acontece com o teu conjunto de competências? Você fica desbalanceado. E outra pergunta que me fazem, né, que eu gosto bastante dessa pergunta é: eu devo fortalecer meus pontos fortes ou devo fortalecer meus pontos fracos? Tá? E a resposta é a seguinte: pelo menos para essa pergunta, eu acredito ter uma resposta pronta. Eu devo fortalecer meus pontos fracos para aquilo não se tornar um gargalo. Às vezes eu posso ter dificuldade de falar em público. Se eu tiver dificuldade de falar em público, eu vou para uma reunião e não vou conseguir fazer meu trabalho. Então eu preciso melhorar aquilo, tá? Mas eu não preciso focar naquilo. Eu preciso fortalecer meus pontos fortes para que eles se tornem meu destaque e eu preciso fortalecer meus pontos fracos para que eles não se tornem meu gargalo. Vocês vão perceber que algum dia você tenha um ponto que virou gargalo. E aquele ponto que virou gargalo acaba sendo seu limitante. Você pode ser o melhor do mundo no resto, mas o teu gargalo vai fazer com que aquilo te limite as opções, tá bom? E isso, pessoal, é um constante PDCA, né? É um constante ciclo de melhorias. Vocês vão achar lacunas, vocês vão melhorar, aí vocês vão identificar mais lacunas. E o que que isso tem a ver com guia PMBOK, com triângulo de talentos e com certificações, que é isso que a gente viu até agora? Isso tem a ver por quê? Porque essas são nossas referências, né? Nossas referências, o Guia PMBOK diz o que é importante um gestor de projeto conhecer. O Triângulo de Talentos fala, né, um pouco sobre o que o gestor de projetos tem que ser. Então, isso é a nossa referência para observarmos e vermos se nós estamos sendo como deveríamos ser, ok? Então, isso o pessoal está escrevendo bastante aqui. Eu dei uma parada aqui, dei uma respirada porque eu estava tentando ler, mas não consegui. Tá? Se tiver alguma pergunta, por favor, escrevam novamente que eu vou respondendo. Bom, pessoal, que mais? Né? Tem mais algumas coisas interessantes. Né? Esse gráfico aqui eu acho que representa a vida, né? Só para a gente terminar aqui com bom humor. Né? O que esse gráfico fala? Né? Esse gráfico fala como nós perdemos tempo, né? Como hoje nós investimos mal nosso tempo. Então, se eu tenho lá, se eu estou no banheiro, eu gasto 5 minutos no banheiro, ok. Agora, se eu tenho banheiro e celular junto, eu gasto 15 minutos. Se eu tenho banheiro, celular e Wi-Fi, eu gasto 45 minutos. Se eu tenho banheiro, celular, Wi-Fi e uma tomada, aí tende a infinito, né? Então, realmente a Vanessa já reconheceu, né? Então nós temos isso. Então qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Vamos, né, gerir o nosso tempo de forma adequada e vamos investir o nosso tempo em algo que traga um crescimento pessoal e que agregue, né, para a gente e para quem nós estamos prestando serviços, né? Que isso é importantíssimo, né? Eu acho que a sensação de estar evoluindo como pessoa e a sensação de estar agregando alguma coisa é muito boa. Então nós precisamos utilizar melhor o nosso tempo para aproveitar outra mensagem, né, mais uma bem-humorada, né? Nós temos que aprender com as experiências. Então, uma coisa que o pessoal me pergunta bastante é: poxa, mas como é que você aprendeu para tirar tantas certificações?
foi aplicando na prática. Né? Aplicando no dia a dia, você aprende muito. Né? Muito, muito mesmo. Então, a melhor forma de aprender, na minha opinião, é usar. Tá? Depois, a outra melhor forma de aprender é ensinar. Então, eu sou muito grato porque as duas coisas eu consigo fazer. E isso ajuda muito, né, no processo de aprendizado e no processo de colocar as coisas em prática. Me perguntaram aqui sobre certificações em português. Certificações em português hoje somente CAPM e PNP. Tá? Essas são as duas que existem em português. Conhecimento operacional, né? Então isso é fato, tá? Conhecimento. Obrigado, PA. É que você é meu amigo, né? Você, você me defende. Obrigado. O pessoal, conhecimento técnico, né? Conhecimento de produto. Quando eu acredito que é importante o conhecimento de produto, né? Nós temos aí uma coisa importante que é o seguinte: às vezes é importante, mas o que pode acontecer? O que pode acontecer é o seguinte: eu fui, né? Numa das experiências que eu tive, eu fui gerenciar, fui cuidar de um PMO na Marinha, tá? E era para um programa de desenvolvimento de dispositivos de defesa, tá? Dispositivos complexos e coisas muito grandes. E esses dispositivos envolviam várias áreas de conhecimento diferentes que eu não dominava plenamente, nunca dominarei plenamente. E cada área de conhecimento tinha um especialista. E aí eu aprendi que existe o seguinte, né? Em projetos muito complexos e muito grandes, por mais que você seja muito bom em algo, você nunca vai dominar todo o conhecimento que precisa para entregar aquele projeto. Então, se você se fiar, né, se você confiar no teu conhecimento para entregar um projeto, no dia que você pegar um projeto encorpado, um projeto que for maior assim em complexidade, você não vai conseguir entregar. Porque o que você vai precisar fazer num projeto como esse é integrar o conhecimento das pessoas para que o projeto chegue no resultado pretendido. Tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o que eu acho é o seguinte: quando você pegar um projeto gigante, nem o melhor expert do mundo, nem o Ricardo Vargas, nem o Farrah vai ter conhecimento de todos os segmentos técnicos que aquele projeto envolve. Então aí sim você vai ter que usar seus conhecimentos de gestão de projetos e soft skills para integrar as pessoas e para fazer com que aquele projeto seja entregue. Bom? E aí, senhores, uma coisa bem interessante, né, que eu gosto de deixar como mensagem final assim para o pessoal que atua nesse segmento. Uh, Esse artigo da revista CIO fala uma coisa que eu concordo plenamente, né? O gerente de projeto tem os skills para virar um CEO. Né? Nenhum outro profissional numa empresa conhece tantas áreas diferentes, ou seja, custos, pessoas, produto, conhece de estratégia, conhece, sabe trafegar em diferentes âmbitos da corporação. Então, eu vejo hoje, e acredito muito nisso, que muitas vezes os gestores de projetos são os profissionais mais recomendados para virarem futuros CEOs, porque eles conhecem amplamente várias áreas de conhecimento e conhecem amplamente a corporação. Tá? Então, eu acho que essa mensagem resume bastante o que nós estamos estudando. Né? Nós estamos estudando tudo, quase tudo que uma organização precisa saber e trafegamos em qualquer assunto dentro de uma corporação. A gente discute com um cara que fala de compras, a gente discute com uma pessoa que fala de balanço, nós discutimos com a pessoa que desenvolve sistemas, nós discutimos com todo mundo numa corporação. Aí temos que discutir isso muito abertamente e muito, né, fluidamente. Tá? Deixa eu ver aqui que vieram algumas perguntas. Anilson, obrigado, né? Muito legal ter vocês aqui. Tivemos bastante quórum hoje. Muito feliz com a quantidade de pessoas. Temos aqui o Carlos falou, né, da questão dos projetos ERP, e que é complexo, né, exigirem um profundo conhecimento técnico. E às vezes é difícil. O que eu gosto de falar também quando a gente fala em conhecimento técnico, né? Muitas vezes o bom conhecedor técnico, quando gerencia um projeto, ele entrega o projeto não porque ele gerenciou bem a equipe dele, mas porque ele estava lá de madrugada resolvendo coisas que a equipe não resolveu. Então, às vezes é até interessante você amarrar a mão de um profissional desse para fazer com que ele evolua as competências gerenciais e não as competências técnicas. Eu, no passado, né, recebi uma proposta para gerenciar o projeto de engenharia automobilística dentro da GM. E eu não entendia nada de engenharia automobilística. Foi muito interessante, por quê?
Nessa oportunidade, eu consegui, né, executar bem essa função. Até o Paulo Aguiar está aqui, não me deixa mentir, ele teve junto comigo nesse desafio. E foi bem interessante, porque nós conseguimos fazer o projeto acontecer, né, de forma diferente com que outros conseguiam e sem ter o conhecimento técnico do produto. Bom, senhores, a grande mensagem é essa, tá? Então, a mensagem final que eu quero passar é, ok, nós temos que conhecer o guia PMBOK, nós temos que nos certificar, nós temos que, sim, conhecer o triângulo de talentos. Mas existe todo um bem maior, todo um objetivo maior por trás disso, tá? Que é nós fazermos um trabalho melhor, nós enriquecermos a profissão e nós conseguirmos, sim, né, e espero que isso seja verdade para vocês também, nós conseguirmos nos tornar profissionais mais felizes por causa disso, né? Por causa dessa satisfação de estar conseguindo fazer algo diferenciado e de, no futuro, ter esse reconhecimento por causa disso. Ok? Então, senhores, muito obrigado pela presença. Agradeço novamente, bastante gente. Meu e-mail estará no material. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e conversarmos mais e quem sabe aí algum dia nos encontrarmos para tomar um café.